Oi, gente. O podcast de hoje é sobre o quarto setor da economia criativa, que é artes visuais. E quem vai bater esse papo hoje sou eu, Isabela, Mariane e Luan. Oi. Oi, gente, tudo bem? A gente escolheu esse tema primeiramente porque eu sou graduada em artes visuais pela UEM, então eu tenho um aprofundamento maior no assunto. E também é uma pauta que está sempre em alta, principalmente com os movimentos sociais que têm ganhado força, com as críticas, com a política, a cada dia. Então, a arte está sempre atrelada a esses assuntos. Para começar, o professor Mirchalka, ele divide em 3 setores as artes visuais. Ele fala que é pintura, fotografia e escultura. Mas as artes visuais ela é muito mais do que isso, ela é muito mais abrangente. Para além desses 3, ela abrange tanto performance, body art, gravura, arte digital, videoarte, são inúmeros tipos de arte, né, que se encaixam dentro das artes visuais. Então a gente vai estar fazendo uma contextualização pela arte moderna, contemporânea, pelos museus, como que funciona essa questão da economia criativa dentro das artes visuais e como gerar renda, né, dentro desse meio. Para começar, a gente vai introduzir a arte moderna. A arte moderna, basicamente, é a arte como arte. Os artistas, eles buscavam apresentar a arte como ela é. Uma arte pura, uma arte sem demonstrar a realidade e sem demonstrar algo artificial. Então, eles abandonaram a luz e sombra, abandonaram tudo que trazia profundidade, tudo que trazia textura. Então, passou a ficar mais forte nas obras a própria tela em branco, as pinceladas, que é o caso de Van Gogh, né? Nesse contexto, vale enfatizar que antes desse período da arte moderna era tudo muito realista, muito acadêmico, igual a Isa falou, né? E aí, nesse período, por conta da invenção das primeiras máquinas fotográficas, os artistas ficaram se questionando, né? Pô, agora eles estão fazendo a foto realista, o que a gente vai fazer? Foi aí que entrou esse movimento da arte moderna, que, por exemplo, o Van Gogh, mostrando naquela obra dele... Como que é o nome, Isa, daquela obra, você sabe? É Noite Estrelada. É Noite Estrelada, né? Que não é mais realista, é cheio de linhas e curvas e pontos, representando mais o que ele sentia do que ele estava vendo de fato, né? Sim, tanto que nesse período entra também a arte abstrata. E a arte abstrata nada mais era do que apresentar a arte como arte. É como se fosse, tipo, abandonar um olhar habitual sobre a arte em si e mostrar, pela visão do artista, aquilo como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo. Então, eles buscavam muito abordar uma arte pura, sem elementos artificiais que pudessem demonstrar uma representação da realidade, mas sim focar no sentimento do artista durante a criação. Tanto que o Duchamp, né, que foi um grande artista da vanguarda, ele já dizia que não existe um artista sem espectador. E o espectador ele diz muito sobre o que o artista está fazendo. Então, naquela época, a aceitação das pessoas não era tão boa sobre o que os artistas faziam, porque elas queriam ver algo mais próximo à realidade delas. Que foi o caso do Van Gogh, né, que foi fazer sucesso depois que morreu, infelizmente. E as obras dele vieram à tona e até fazem sucesso com as marcas, que a gente vai abordar mais para frente. Aí dentro dessa questão da arte moderna, a gente já vai para a contemporânea, que é basicamente o oposto da moderna, que daí sim é não reproduzir, mas criar uma realidade paralela, como se fosse criar uma realidade nova dentro da arte. Na arte contemporânea, basicamente o que aconteceu da arte moderna é que eles não estavam mais representando o realismo. Começou a surgir vários movimentos, né? O expressionismo, o dadaísmo, foi surgindo a um ponto de ter tanta variedade de obras diferentes que ele falou, mas então, se tudo isso aí é arte, o que é arte? Né? E aí que a gente entrou para essa era da arte contemporânea, onde a gente fala, pô, mas isso é arte, né? Isso aqui que eu tô vendo é arte ou é, sei lá, qualquer outra coisa? A arte contemporânea, ela vem para mostrar que qualquer coisa pode se tornar arte. E isso ultrapassa todos os limites que definem uma arte pura. Então, ela traz muitas
muitas críticas, muitas dúvidas, porque tem muita coisa que as pessoas olham e não entendem como arte, porque o conceito ele é mais forte do que o objeto em si. Então, às vezes, o conceito, o objeto que está ali representando tudo o que o artista quis dizer, ele não pode ser grande coisa, mas sim o que está por trás daquilo que motivou o artista a pensar naquilo, pensar em uma crítica principalmente. Sim, é dessa forma que a gente percebe que a arte, às vezes, não é nem o objeto em si, mas é toda a performance que foi feita, a forma que foi produzido isso, né? Pode ser considerado agora a arte contemporânea. E a arte contemporânea, ela não vem simplesmente para mostrar, olha, a arte é bela, igual antigamente, né? Hoje a arte contemporânea vem para sacudir a nossa cabeça e falar, mano, se liga ao que está acontecendo no mundo. Ela vem trazendo pautas de política, sociedade, crítica social, e é nesse contexto em que a arte é ampla, porém com um significado muito mais profundo, né? Que a gente pode puxar aqui para falar como que ela se aplica nesse mundo que a gente está vivendo, como que ela influencia na economia, como que ela gera lucro, como que ela inova, né, Mari? A economia criativa ela vai atuar de duas formas no setor das artes visuais. O primeiro, eu acredito que seja, por exemplo, no setor do turismo. Os grandes museus movimentam a economia a partir da exposição de obras, tanto do século passado como desse século, que são importantes para a humanidade. As pessoas querem ver e conhecer a arte e, ao mesmo tempo, é uma forma de gerar economia, porque ela gera emprego, ela movimenta a própria economia da cidade, porque acaba trazendo turistas e tudo mais. Um exemplo de museu desse tipo é o Museu de Louvre, na França, onde está uma das maiores pinturas da humanidade, que é a Mona Lisa. E aí tem alguns museus que foram construídos justamente para fomentarem a economia, como o Museu do Sorvete, se eu não me engano é na Califórnia, em Los Angeles, que ele é todo pensado para movimentar a economia e trazer as pessoas para conhecerem a história do sorvete de uma forma diferente, né? Tem escultura, tem pintura, tem obras interativas lá dentro, né? E também uma outra forma da arte gerar economia é quando as marcas se apropriam de coleções de artistas e começam a vender isso como produto. Por exemplo, a Vans, que ela lançou uma coleção de tênis com estampas do Van Gogh, se eu não me engano foi no ano de 2018. Tem também a Osklen, que é uma marca do Rio de Janeiro, que ela fez toda uma coleção inspirada nas obras de Tarsila do Amaral, que é uma artista brasileira também muito famosa por suas obras. Eu acho que diretamente a economia também ela influencia nas artes e vice-versa, porque para manter esses museus, por exemplo, que atraem muitos turistas anualmente, é necessário muitos níveis de emprego. Tanto a pessoa que vai mediar uma exposição, tanto a pessoa que vai fazer a manutenção das obras, as pessoas que exportam essas obras, os diretores, os seguranças. Então, é muito níveis de empregos, né, para manter esses museus ativos. E isso é muito importante, porque, por exemplo, a gente vê que em meio à crise, a crises econômicas e tudo mais, esses museus não deixam de ser frequentados, né? O fluxo continua sempre alto. E a economia criativa, ela vai, além de grandes marcas e grandes museus, a arte ela pode servir para pessoas gerarem sua própria fonte de renda, né? Tem muitos artistas pequenos, assim, que a gente pode chamar, que eles vendem o seu trabalho como uma forma de sustento mesmo, né? Hoje em dia é um pouco mais difícil seguir a carreira de artista, mas quando você acerta e você produz o seu nome, aí você consegue tirar o seu sustento e muitas vezes ficar até bem, né? Eu estava vendo um caso de um menino, ele tem acho que 22 anos, ele falou que antes ele não conseguia vender nada, mas depois que o nome dele pegou o estilo de arte que ele faz, que é pegando capa de filme, coisa assim mais recente, e transformando no estilo dele de pintar, ele cobra lá R$4.000 por um quadro grande.
E o pai dele também, ele vende esculturas para a cidade, escultura de santo, escultura que vai, dependendo do material, pode cobrar 30, 40 mil reais. Outro fator interessante é uma mulher que eu vi, que ela usa a arte feita em vidro, ela faz pequenas esculturas em vidro e ela não sabia como aplicar isso para ganhar dinheiro, né? E aí ela achou um nicho dentro da economia que é relacionado à arquitetura, ao design de interiores e tudo mais, que ela começou a disponibilizar suas esculturas para fazer lustres de casa chique, de padrão do mais top que tem. E aí, quando o pessoal não encontra um lustre adequado, ela faz artesanalmente as esculturas para fazer uma coisa bem mais chique, né? Sim, e são essas pequenas coisas que acabam movimentando o setor das artes visuais no âmbito da economia, né? Apesar de grandes marcas estarem na frente, eu acredito que isso também gera muita economia, principalmente para centros menores de população e tal. A realidade é que quando você acha um público que gosta da sua arte, que consome o que você produz, aí fica até mais fácil você gerar um valor que a sua obra merece. E aí, quando a pessoa acaba gostando daquele estilo, ela acaba valorizando o trabalho do artista, né? E ela acaba pagando o que ele realmente merece pelo trabalho dele. Sim, isso vai muito de identificação também, porque, por exemplo, tem um artista que está estourando agora, que é o Suzano Correia. Ele só faz pinturas de homem, tipo assim, de uma figura unissex. É uma figura que ele chama de homem, mas é uma figura assim, sem traços masculinos e femininos. E ele traz esses personagens sempre melancólicos, retratando a tristeza do ser humano, a angústia e tudo mais. E as pessoas se identificam. Tanto que ele começou a movimentar mais o ateliê dele. Ele está conseguindo fazer promoção. Ele lançou agora uma promoção para os Dias dos Namorados. Então, os artistas, eles conseguem achar esses entremeios para vender arte quando gera esse valor de identificação. Eu acho que com as marcas é a mesma coisa. Quando elas vêm a partir do público delas, o que está em alta, para investir nesse tipo de arte também, porque acaba vendendo. O caso da Vans não foi só tênis, foi tipo jaqueta, foi camiseta, foi outros produtos também. E foi assim uma edição que esgotou em pouco tempo, sabe? Assim também como a Frida Kahlo. A Frida Kahlo, o rosto dela está estampado em muitos produtos, tipo em diversos produtos. E até não tem nem como contar quais marcas já usaram ou não usaram. Por essa coisa de identificação mesmo, do artista fazer a história. Então é isso, gente. Falamos um pouquinho sobre artes visuais, sobre economia. E é isso. Até mais. Espero que Tchau, tenham gente, gostado. e até mais. Até a próxima.